Bem, eu pretendo falar, como falei para vocês há pouco, a respeito de algumas ideias a propósito do novo Código de Processo Civil. Começaria dizendo, para que um novo Código de Processo Civil? Realmente a gente tinha motivo para modificar a legislação processual brasileira? A gente sabe que um pouco disso também se deve a critérios ou a elementos que não são propriamente jurídicos em relação às razões que levaram a essa alteração legislativa. Mas é fato que muito se reclamava no direito brasileiro e na sociedade brasileira sobre a defasagem da legislação processual, que acabava implicando em consequências extremamente nefastas, num problema de excesso de litigiosidade, num problema de demora excessiva em relação à prestação jurisdicional e num problema, enfim, de afogamento do poder judiciário que se via diante de um contingente de processos absurdo, né, e totalmente inviável de ser examinado, de ser lidado. Né. Se imputava muito disso ao Código de Processo Civil de 73. Se atribuía, em grande medida, essas dificuldades, esse déficit, à legislação processual brasileira. E aí, então, surge a ideia de, quem sabe, a partir de uma nova legislação, nós conseguirmos um trabalho um pouco melhor, nós conseguirmos oferecer ao jurisdicionado alguma prestação mais adequada, mais efetiva, mais tempestiva. Essa foi, pelo menos, a razão explícita, a razão declarada para a alteração do Código do Processo Civil de 73. Nós, afinal de contas, não temos uma lei tão antiga assim, é uma lei razoavelmente nova. Né? Não era uma lei também que destoasse das leis estrangeiras em relação ao direito processual civil. Mas o fato é que a grande razão invocada para essa alteração legislativa foi essa distância da legislação processual em relação aos anseios da sociedade brasileira. A partir daí, se pensou então nesse novo código e se elaborou esse código que nós vamos ter em vigor daqui a mais ou menos um mês. Mas o fato é que, bem examinada essa nova lei processual, me parece pelo menos que dificilmente a gente vai conseguir enxergar ali um novo Código de Processo Civil. Porque falta a essa lei processual justamente aquilo que se espera de um código, que é a sua essência fundamental, que é a ideia de um sistema, a ideia de um princípio retor que orienta toda uma legislação. Essa é a ideia que sempre inspirou os grandes códigos da legislação do século XIX, do século XX, e, portanto, para se falar que nós teríamos um novo Código do Processo Civil, seria fundamental que nós pudéssemos identificar um elemento fundante, um elemento principal dessa nova legislação. Particularmente, eu não vejo isso no novo Código do Processo Civil. Não digo nem que isso seja ruim, pelo contrário, para mim até isso é bom. Mas é fato que não me parece que nós tenhamos aqui algo que se identificava, por exemplo, no Código 39, algo que se identificava no Código 73, que é uma linha básica a partir da qual os institutos foram concebidos. Vou tentar mostrar para vocês que essa realmente é uma das tônicas dessa nova lei processual. Falta um princípio unificador dos elementos todos que são colocados dentro do código. Eu, particularmente, consigo identificar algumas linhas que, na minha opinião, são fundamentais para esse código. Mas não necessariamente essas linhas que eu identifico são aquelas que vocês vão identificar, e também não se pode dizer que nessas linhas nós tenhamos condições de ver um princípio retor, um princípio que modela todo esse novo sistema processual que se quer construir a partir dessa nova lei processual. Mas me parece, como eu falava antes para vocês, que há algumas linhas, há algumas tendências que esse código acaba consolidando, pelo menos de forma majoritária. Em primeiro lugar, eu colocaria para vocês essa ideia muito simplista, até porque ela realmente é uma ideia que propriamente não tem nada de novo. Como toda lei nova, é uma lei que se posiciona em relação ao que a gente já tinha anteriormente. E o novo código não deixa de ser isso também. É uma lei que, ao vir, se coloca em relação àquilo que já foi construído a partir da legislação anterior. Às vezes para chancelar aquilo que foi construído, às vezes para se opor, para antagonizar com aquilo que foi construído na legislação anterior. Isso é muito claro dentro da nova lei processual. Há vários institutos que são colocados no texto legal novo, que são simples reprodução de jurisprudência consolidada,
de súmulas consolidadas já formadas na vigência do Código anterior. E basta vocês examinarem o capítulo do Código em relação à competência para notarem que o Código, quando trata, por exemplo, da relação entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual, basicamente reproduz todas as súmulas dos tribunais superiores em relação a esse assunto, sem tirar nem pôr. E outros tantos temas em relação a essa mesma ideia, por exemplo, o problema do uso da prova, algumas questões em relação à disciplina da prova, em relação à participação dos sujeitos processuais, são também reprodução de orientação já sedimentada do direito anterior. E em outros casos, o que o Código faz é justamente romper com aquilo que havia sido consolidado na legislação anterior. Então, em vários momentos, nós temos aqui no Código Novo, é justamente um posicionamento diametralmente oposto àquilo que se formou na ótica anterior. Aliás, isso até é mais significativo, é mais marcante nesse novo Código do que essas recepções que ele havia recebido, que ele havia obtido da legislação anterior. Especialmente porque isso impacta diretamente na magistratura. Há muitas questões, há muitas coisas colocadas dentro do novo Código que são justamente reações a uma determinada postura da magistratura brasileira de até então. Assim funciona, por exemplo, com o tratamento dos recursos no direito brasileiro novo, que é realmente, claramente, uma resposta negativa à jurisprudência criada nos tribunais superiores a propósito dos recursos, essa ideia da chamada jurisprudência defensiva, que faz com que os tribunais superiores possam não conhecer uma série de recursos por problemas formais, é claramente negada dentro do novo Código de Processo Civil. Assim também acontece com o problema da fundamentação da decisão judicial, que acho que talvez seja, para quem pretende ser magistrado, para quem já é magistrado, uma das grandes dores de cabeça desse novo Código de Processo Civil. Eu diria para vocês que o sujeito que conseguir fazer uma sentença fundamentada nos termos do novo Código de Processo Civil não merece passar só no concurso de juiz, merece virar desembargador de uma vez, porque é praticamente impossível o sujeito conseguir preencher todos os requisitos do Código de Processo Civil novo em termos de fundamentação, pelo menos naquilo que a gente poderia exigir, naquilo que é proposto dentro do dispositivo do artigo 489 do novo Código de Processo Civil. Eu acho que é uma exigência importante, sem dúvida nenhuma, que é, porque, afinal de contas, a fundamentação da decisão judicial é o que é mais importante na prestação jurisdicional. Porém, quando nós colocamos essa exigência no nível tal que se torna praticamente inviável que um magistrado consiga lidar com o volume de demandas que tem, dando uma decisão com aquele grau de fundamentação que se exige, me parece que a gente coloca um problema que é praticamente insolúvel dentro do modelo brasileiro e que nem representa mais aquilo que se tem de mais moderno dentro do direito internacional. Há experiências hoje fora do Brasil, por exemplo, o Código de Processo Civil suíço, que até dispensa a fundamentação em certos casos, deixa que a fundamentação seja dependente de um requerimento da parte interessada. Se a parte não requer, o juiz não fundamenta nada, está decidida a controvérsia. Se a parte requer, aí o juiz fundamenta das razões pelas quais ele chegou àquela determinada decisão. Então, há outras ideias que têm surgido em relação à fundamentação da decisão judicial. Mas o fato é que não há dúvida de que o grande elemento de legitimação da decisão judicial é a fundamentação. E, portanto, aceitar como fundamentação algo que se tornou corriqueiro dentro do modelo brasileiro, que é a citação de emenda de decisão de tribunal superior, é realmente algo que incomodava muito a doutrina brasileira. Daí vem essa reação, que me parece uma reação um pouco exagerada. Acho que ela precisa ser temperada e acho que a jurisprudência vai precisar ter um grande trabalho de entender e compreender aquilo que essa regra põe como exigência para a magistratura brasileira. Mas na dúvida de que essa é uma das grandes tendências do novo Código. Essa colocação, essa visão daquilo que havia sido construído e um posicionamento dessa nova lei em relação ao que fora construído até aqui. Por outro lado, me parece também evidente dentro do Código a ampliação do papel dos princípios dentro da legislação processual. O primeiro capítulo do Código de Processo Civil abre justamente com a menção aos grandes princípios processuais e o papel que esses princípios devem desempenhar dentro do tratamento do processo civil brasileiro.
Então ali nós temos a ideia da função do princípio do contraditório, a função do princípio da isonomia, a ideia da tempestividade da prestação jurisdicional, a ideia da dignidade da pessoa humana, e assim outros tantos princípios enumerados nesse primeiro capítulo, no capítulo que abre a legislação processual, para mostrar a importância que os princípios têm e devem ter na interpretação de uma norma processual, de uma legislação processual. Acho isso extraordinário do ponto de vista teórico, porque realmente é preciso que nós paremos de interpretar a lei pelo texto da lei e comecemos a interpretar a lei a partir dos valores que são construídos para aquela lei. E esses valores são valores que são esculpidos dentro dos princípios. Não há dúvida de que não se constrói um processo, não se sabe, não se pode saber sequer aquilo que é a prestação jurisdicional, sem que nós saibamos quais são os princípios que são fundamentais para o próprio Estado brasileiro. Essa é uma frase, inclusive, clássica de um autor norte-americano muito conhecido, chamado Owen Fisk, que diz que o papel da jurisdição, eu não posso dizer de antemão qual é. Não é atuar a lei, não é resolver o litígio. O papel da jurisdição é o papel do Estado, porque a jurisdição faz parte do Estado. E o papel do Estado qual é? Bom, para eu saber o papel do Estado, eu tenho que saber quais são os princípios que norteiam esse Estado. Cada Estado pode criar os seus próprios princípios, pode eleger as suas próprias prioridades. E é só a partir daí que eu tenho como construir a função da jurisdição e construir também a função do processo civil. Logo, o papel dos princípios dentro de um sistema, como é o sistema processual, é fundamental. Por outro lado, entretanto, eu tenho muito cuidado, tomo com muita cautela a maneira como se abordou esses princípios dentro da legislação processual. Porque nós podemos ser tentados a imaginar que essa lei processual, ou esse primeiro capítulo do Código de Processo Civil, ao estabelecer algumas diretrizes para esses princípios constitucionais processuais, nos oferece uma resposta pronta para esse tipo de problema. E isso não é verdade. Trago para vocês aqui um exemplo, mais do que um exemplo até, alguns exemplos desse tipo de problema que vocês podem sentir na prática. Em primeiro lugar, menciono aqui o problema do princípio do contraditório. Todos sabem que no novo Código a ideia foi a de tornar alguma coisa, tornar como elemento fundamental, tornar como mais prioritária ainda a função da garantia do contraditório. Afinal de contas, o contraditório é um elemento fundamental até para a definição de processo dentro de algumas ideias no direito italiano, por exemplo. E realmente é impressionante o papel que o novo Código atribui ao contraditório, a ideia do princípio da cooperação, que advém do contraditório, a outras ideias que decorrem desse princípio da cooperação, que por sua vez também decorrem do princípio do contraditório. Não há dúvida de que, quando o Código diz, no artigo 9º e no artigo 10, que o juiz não pode dar decisão nenhuma sem antes permitir que as partes se manifestem sobre aquela questão, o Código põe o princípio do contraditório como um elemento mais do que fundamental, como o elemento mais importante para a própria legitimação de todo o processo. O problema é que me parece fácil perceber que dentro dessa regra, ou se nós tomarmos essa regra como alguma coisa absoluta, nós simplesmente geraremos um processo absurdo, geraremos um processo impossível, geraremos um processo, eu diria, ridículo. Por quê? Porque é óbvio que, como a gente se aprendeu no primeiro ano da faculdade de Direito, todos os princípios interagem entre si para uma resultante determinada à luz do caso concreto. Não é possível que eu estabeleça uma pré-disposição, uma pré-valoração de um princípio em relação a outro princípio também constitucional. Eu não posso colocar o contraditório acima de qualquer outro princípio constitucional, simplesmente porque isso tornaria essa regra inconstitucional. Como todos os princípios, é preciso que eles sejam ponderados à luz do caso concreto. Daí porque essa regra, na realidade, ela não pode representar o fim, ela não pode representar o único comando que rege o processo, com as únicas exceções sendo as exceções colocadas nos incisos do artigo 9º, que eu nem coloquei aqui para vocês. São 3. Ao contrário, isso só significa dizer que é importante que o contraditório participe, que ele esteja incluído dentro da ótica do processo, que a ideia de colaboração seja inserida, seja recepcionada dentro do processo. Essa é a única ideia que nós podemos trazer daí.
Do contrário, nós vamos chegar a conclusões absurdas, por exemplo, do tipo: o juiz, antes de se declarar suspeito por motivo de foro íntimo, tem que ouvir as partes. Tem algum sentido fazer um negócio desse? Tem algum sentido o juiz, na execução, por exemplo, quando o código diz: o juiz, a parte na petição inicial deve indicar quais são os bens sobre os quais deve cair a penhora. O juiz, antes de terminar a penhora, que nem é feita mais por ele, é feita pelo oficial de justiça, ele, peraí, em garantia do contraditório, ouça a ser executado para ver se ele concorda ou se ele não concorda que esses bens vão ser penhorados ou não. Peraí, vamos ver agora se eu faço penhora online ou não. Ô, réu, você concorda que eu faça penhora online do teu dinheiro ou não? Você acha bom que eu faça a penhora do teu veículo ou acha ruim? Você acha legal eu vender o teu bem depois que ele está penhorado ou você acha que eu não devia fazer isso? Tem coisas que, obviamente, não tem condições de aplicar essa ideia de contraditório tal como previsto no artigo 9º, no artigo 10 do Código de Processo Civil. Há várias decisões dentro de todo tipo de processo, seja de conhecimento, seja de execução, na fase de cumprimento de sentença, seja em procedimentos especiais, que não podem conviver com essa ideia do contraditório. Essa é, inclusive, uma ideia que nem é nova. Há um artigo antigo do professor Ovidio Batista da Silva, há muitos anos, que falava da plenitude do contraditório, em que ele justamente demonstrava: olha, a gente faz um escarcéu para defender o contraditório, e a gente não percebe que tem muitos processos que não trabalham com o contraditório, que não foram concebidos para lidar com o contraditório. Há vários procedimentos que foram pensados para não trabalhar com esse contraditório prévio, absoluto, pleno, que nós estamos acostumados. Isso sempre vai acontecer, em relação a vários tipos de incidentes e a vários tipos de instituto. Daí porque outros países, como os países europeus, que foram da onde nós tiramos essa regra do artigo 9º, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, quando aplicaram essa regra, há muito tempo já concluíram que essa regra não é absoluta, que ela não pode implicar uma necessidade automática de, para toda decisão judicial, o juiz tem que ouvir as partes antes de tomar a sua decisão. Isso é alguma coisa que tem que ser ponderado, tem que ser olhado a partir de um sistema, a partir de um conjunto. E é assim que esses países trabalham com a garantia do contraditório, ainda que positivado em termos muito parecidos com essa nossa regra colocada no novo Código de Processo Civil. Da mesma maneira, a questão da isonomia, o Código reflete a ideia da isonomia a partir do artigo punha uma regra, que era uma regra temida por grande parte da magistratura brasileira, que agora já foi alterada, antes mesmo do Código entrar em vigor. Então, a lei falava que o juiz tem que observar a ordem de conclusão para dar suas decisões. Agora, essa regra foi alterada para dizer que o juiz preferencialmente deve observar essa ordem de conclusão para dar suas decisões. Mas o fato é que a isonomia que está por trás dessa ideia também é alguma coisa fundamental como regra dentro do processo. Mas também não é uma regra absoluta, não é um princípio absoluto. A execução, por exemplo, não trabalha com isonomia. A execução trabalha com um outro princípio, que é o princípio da prioridade do credor sobre o devedor. Isso é expresso no Código e sempre se trabalhou em qualquer sistema processual com essa ideia de prioridade. Não há isonomia, até porque o credor ostenta um tipo executivo que o devedor não ostenta. Então, a ideia de isonomia, a ideia de contraditório, a ideia de fundamentação, que é essa outra regra que também pôs muita gente de cabelo em pé dentro dessa nova legislação, são ideias importantíssimas, sem dúvida nenhuma que são. São importantes como princípio e são importantes, é importante que o Código ponha essas ideias como princípio para que nós consigamos começar a operar em termos de princípio. Pensar em termos de princípio, não pensar apenas a partir da legislação escrita, porque o legislador não dá conta de tudo. O princípio nos permite adequar o procedimento àquilo que a realidade nos exige. E aquilo que, eventualmente, a lei põe em termos positivos, muitas vezes é insuficiente para uma resposta adequada. Portanto, trabalhar com a legislação processual a partir dos princípios é fundamental. E é isso o que essa parte introdutória do Código quer nos oferecer. A ideia de que é fundamental para quem olha a legislação processual, que olha essa legislação com os olhos voltados, em primeiro lugar, para o texto constitucional, para os princípios fundamentais. E não o contrário. Não olhe primeiro o Código de Processo Civil. Primeiro nós temos que ter atenção aos princípios e à necessidade de adequação desses princípios diante do caso concreto. E a partir daí, olhar a legislação processual para ver que resposta a priori esse legislador quis nos oferecer.
Só a partir de então é que nós vamos ter condições de construir uma resposta adequada dentro do caso concreto. Mas não há dúvida de que esse foi, para mim, pelo menos, um dos outros grandes nortes dessa nova lei processual. Dá uma ênfase maior à ideia dos princípios constitucionais e permitir que nós trabalhemos em termos de princípios constitucionais, né? Dentro disso, inclusive, essa ótica, pelo menos essa visão geral, é uma visão extremamente moderna de legislação processual. Normalmente, as leis processuais mais modernas hoje que nós temos trabalham com cláusulas abertas e princípios. Justamente por quê? Porque se notou há muito tempo que a construção de procedimentos especiais detalhados gera um processo normalmente inadequado para lidar com a realidade. Porque eu nunca vou conseguir criar tantos procedimentos quanto sejam as necessidades dos casos concretos. Então eu vou ter sempre procedimentos insuficientes e, portanto, sempre situações em que eu tenho uma tutela inadequada. Portanto, é muito mais racional que nós ofereçamos cláusulas abertas que digam para o juiz: olha, diante do caso concreto, presente uma situação de risco, presente uma situação de aparência, dê uma tutela antecipada, cautelar, sabe Deus que nome vai ter, mas dê uma resposta adequada para esse caso. Se eu tenho uma necessidade de uma tutela específica, dê para essa pessoa tutela específica. Não sei o que vai ser essa tutela específica, pode ser ordem sob pena de multa, pode ser ordem sob pena de restrição a direito, pode ser alguma outra coisa, mas dê a proteção específica. Então, trabalhar com essas cláusulas abertas e, ao mesmo tempo, lidar com princípios, nos permite construir para cada caso um procedimento adequado. Para cada caso, lidar com aquela situação a partir de uma lógica adequada para aquela situação pontual. E isso é, talvez, o que a gente tem de mais moderno dentro do direito processual civil internacional. É dentro dessa lógica que me parece bastante razoável esse capítulo introdutório do Código, ao não colocar os princípios dentro de uma leitura absoluta, tal como a regra nos faz parecer, mas colocar a ideia de que os princípios devem ser o primeiro elemento de interpretação da legislação processual. Essa, para mim, é a lição desse primeiro capítulo, só isso. O resto, a legislação posta, a maneira como o legislador escreveu essa concretização dos princípios, me parece alguma coisa desnecessária e até contraproducente. Uma outra tendência que me parece clara dentro do novo Código é essa adoção do chamado modelo multiportas de solução de controvérsias. Quer dizer, se deixa de ele examinar a solução do litígio só através da solução judicial e passa-se a oferecer para o jurisdicionado um leque de alternativas para a solução do seu conflito. Até porque, muitas vezes, a solução do conflito por meio da prestação jurisdicional não é a mais adequada. Pelo contrário, é uma das mais inadequadas. Quem olha, por exemplo, uma solução de questão de família dentro do judiciário, sabe que questão de família dentro do judiciário não gera resposta boa para ninguém. Gera um conflito eterno. Não gera resposta judicial, não gera pacificação social, não gera resolução do conflito. E assim outras 500 formas diferentes de controvérsias que nós podemos imaginar. Portanto, é preciso, não só para desafogar o Poder Judiciário, mas sobretudo para dar uma resposta adequada aos vários tipos de litígio que nós temos, que se abram oportunidades para que as partes possam examinar qual caminho é aquele que mais adequadamente resolve o seu tipo de problema. E nesse ponto, o Código Novo ele é amplo de possibilidades. Isso é eleito como um dos princípios retores da nova legislação. O juiz sempre deve oferecer para as partes esses mecanismos alternativos de solução de litígio. A lei prevê uma audiência antes, inclusive, da oportunidade de defesa do réu, uma audiência para que as partes possam usar desses meios alternativos. A lei fala especificamente em mediação e conciliação, mas, obviamente, é possível que se ofereça para as partes qualquer mecanismo de solução de controvérsia, que não só essas duas aqui, né? E isso tudo acontece, vejam, antes mesmo do réu ter a chance, dentro do processo, de se defender. Até para que ele possa ter, para que as partes possam ter um meio, um ambiente mais adequado para um outro tipo de diálogo, para uma outra forma de solução do seu conflito. Então, essa é uma tendência, sem dúvida, importantíssima dentro do novo Código. O único, porém, dessa solução, para mim, na minha opinião, é que nós temos que perceber que o sistema multiportas funciona quando ele é visto como um mecanismo para a melhor solução da controvérsia.
ele não pode ser visto como um instrumento para desafogar o Poder Judiciário. Ele não pode ser visto como um instrumento que serve para que o Judiciário tenha diminuída a sua carga de serviço. Por quê? Porque quando nós examinamos esses mecanismos só com esse viés, nós corremos o risco de transformar esses mecanismos naquilo que já são hoje em dia. Ou seja, eu parto ciente de que a prestação jurisdicional é demorada, é inefetiva, é ineficiente, é demorada, eu opto por uma solução, por um outro caminho ruim. Mas porque essa solução, a jurisdicional, seria pior ainda. Isso é um problema gravíssimo, identificado em vários países. Há um trabalho recente de um professor argentino, importantíssimo sobre esse tema. Há um trabalho clássico de um autor norte-americano chamado Richard Posner, também magistrado, falando da dificuldade que nós temos em operar com o conceito de soluções consensuais a partir da falibilidade da solução jurisdicional. Por quê? Porque quem oferece uma solução consensual porque a solução jurisdicional é ruim, oferece uma solução ruim para aquele que tem razão. Obviamente, eu teria razão e teria a razão reconhecida dentro do Poder Judiciário. Mas porque essa razão para mim é demorada, eventualmente inefetiva, eu opto por uma outra forma de solução, porque ali, pelo menos, eu não vou ter satisfeito todo o meu interesse, mas eu vou ter satisfeito parte do meu interesse de uma forma mais rápida. Isso é péssimo, porque isso desvirtua a finalidade da atuação estatal de solução de conflito, não só jurisdicional, da solução estatal de prestação de solução de conflito, de resolução de controvérsias. Isso oferece uma solução ruim para aquele que tem razão, quando na realidade o modelo de solução consensual, o modelo multiportas, funciona melhor quando a prestação jurisdicional funciona bem. Funciona bem para aquilo que ela deveria servir. Porém, para mim, apesar da solução ser boa, um outro mecanismo é melhor, porque me oferece outras vantagens que a solução judicial não me oferece. Nesse caso, eu não empurro para fora do judiciário aquele que tem razão. Ao contrário, aquele que se submete a esses meios de solução consensual é normalmente aquele que não tem razão, aquele que teria uma solução muito pior dentro da via jurisdicional. Acontece, por exemplo, quem olha no modelo norte-americano, com as grandes empresas que são violadoras de direito. Quem é levada a fazer um acordo ruim, a partir, por exemplo, de uma ação coletiva norte-americana, não é a vítima, não é o consumidor que teve seu direito violado, é a empresa que violou o direito, porque ela sabe que se ela levar aquele problema para dentro do judiciário, se houver uma solução jurisdicional para o problema, a solução vai ser muito mais grave para ela do que ela aceitar fazer um acordo também ruim para ela, mas menos ruim do que aquele que ela teria dentro da atividade jurisdicional. Essa lógica que inverte a necessidade de buscar os outros mecanismos de solução de controvérsia, me parece que é fundamental. Nós só podemos pensar no modelo multiportas a partir da lógica de que a prestação judicial clássica funciona. E porque ela funciona, nós podemos oferecer para os interessados outros mecanismos que também funcionam. Porque oferecer mecanismos que talvez funcionem a partir da lógica de que o jurisdicional não funciona, aí isso significa, no fim das contas, praticamente decretar a falência da atividade judicial clássica e da atividade estatal. Cuidado só, portanto, com isso, porque nós podemos ser tentados a imaginar que isso aqui resolve o problema da atividade judicial brasileira. Não é para isso que ela serve. Ela não foi pensada para resolver o problema do judiciário. Ela foi pensada, ela deve ser pensada como um mecanismo de solução do problema das partes, mas não do problema da demora, do excesso de litigiosidade dentro do Poder Judiciário. Acho ainda que uma outra tendência clara dentro do novo Código é a ampliação do papel das partes dentro do processo. Quem olha o Código do Processo Civil de 73 nota claramente um protagonismo do juiz dentro do processo. Ele é o diretor do processo, a ele é que são dirigidos todos os atos do processo, ele eventualmente pode alterar o processo. As partes se submetem a um procedimento pré-determinado pela legislação processual. O Código Novo, ao contrário disso, põe uma maior participação, uma maior intervenção
das partes dentro da construção do procedimento. E faz isso em vários momentos. Isso é claro dentro do Código. Há uma regra que me parece que é a mais fundamental de todas, que é esse artigo 190 do novo Código de Processo Civil, que recepciona uma amplificação daquilo que nós chamamos de negócios processuais. A rigor, negócio processual não é uma novidade na lei brasileira, sempre existiu. Quem olha, por exemplo, cláusula de eleição de foro, isso é um negócio processual. O Código atual, o Código 73, o artigo 333, parágrafo único, prevê convenção sobre ônus de prova e, portanto, já trabalha com a ideia de negócios processuais a tempo. O que acontece dentro do novo Código, portanto, não é a concepção de que é possível um negócio processual. É sim a ampliação do papel do negócio processual. Porque a lei nova vai permitir às partes dispor sobre qualquer tipo de dever, ônus, faculdade ou até dever, dentro de certas circunstâncias, de certos limites estipulados dentro desse artigo 190 aqui. Notem, portanto, que é uma amplificação grande daquilo que já existia anteriormente. Se põe, portanto, nas mãos das partes o protagonismo na definição do procedimento a ser empregado pelo Poder Judiciário. Particularmente, eu acho que há aí um enorme excesso da doutrina brasileira que aplaude esse tipo de regra. Não acho ruim o negócio processual, mesmo porque isso aqui já existia, não é nenhuma novidade. Não acho ruim que se admita uma ampliação desses negócios, mas não acredito que essa regra do artigo 190 sequer possa dizer tudo isso que disse na sua literalidade. Vai dizer, me parece uma excrescência a gente poder imaginar que as partes possam deliberar sobre algo que não pertence a elas, como, por exemplo, atos do magistrado. Eu não posso dizer, esse processo é meu contra fulano de tal. Eu, nesse processo, não quero que o juiz ouça testemunha. Eu não quero que ele produza documento. Eu não quero que ele faça perícia. Eu não quero. Eu quero que você julgue com base na tua intuição. Eu não posso fazer esse tipo de coisa, porque eu não posso dispor sobre o que não é meu. Isso é uma regra elementar do direito. Logo, que seja possível que as partes disponham sobre seus direitos processuais, sobre suas prerrogativas, sobre suas posições processuais, até vai lá dentro de certos limites. Agora, que a regra possa autorizar as partes a dispor sobre deveres processuais, não quero mais lealdade processual. Aqui é dedo no olho e salve se quem puder. Isso é uma coisa absurda. Por quê? Porque a prestação judicional não é feita só para resolver o conflito das partes. Ela tem outras finalidades. O Estado brasileiro tem outros objetivos que não só resolver o conflito entre A e B. Quem já leu um livro clássico de processo civil do professor Cândido Amado, chamado Instrumentalidade do Processo, deve se lembrar de pelo menos 9 formas, 9 escopos diferentes, 9 fins diferentes do processo. Um deles é a solução do conflito das partes. Há outros tantos fins que muitas vezes são até mais importantes do que esse aqui. A exemplo da pacificação social, que é um fim defendido por Calamandré há muito mais tempo até do que o professor Dinamarca e outros tantos autores que falam sobre esse tipo de problema. Ora, uma atividade que tem tantos objetivos para além do problema das partes pode se satisfazer com a submissão do Estado à vontade das partes? Me parece que não. Portanto, me parece que essa regra, ela é uma regra importante até certo ponto. Ela é uma regra importante por colocar as partes dentro de um ambiente de diálogo com o magistrado, para permitir que as partes possam dizer, olha, acho que aqui talvez essa solução fosse melhor. Gostaria que essa solução trilhasse tal caminho, trilhasse qual caminho, não houvesse recurso, ou utilizasse tal tipo de solução, etc. Agora, que isso possa ir além dessa solução, desses aspectos mais triviais, aí me parece que não é propriamente algo viável dentro da prestação judicial brasileira. Do mesmo jeito, a regra seguinte, artigo 191, que prevê os chamados calendários processuais. Algo extremamente interessante, surgido na França e na Alemanha. A ideia de que as partes possam, daí agora, junto com o juiz, estabelecer um calendário para a prática dos atos processuais e, com isso, dispensar as intimações dos atos subsequentes do processo. Isso é interessante, poupa recursos do Poder Judiciário, poupa tempo do Judiciário, poupa tempo das partes, tem uma certa previsibilidade para o processo. O problema é que essa regra funciona bem
nesses países, como eu falei, porque a realidade deles é muito diferente da nossa. Agora, pensem vocês estabelecer um calendário processual. Eu sou o juiz da cidade X, do interior do Paraná. Eu faço um calendário processual com as partes no processo. Sou removido, sou promovido. Tem um outro juiz no meu lugar. Aí esse juiz olha, não, sexta-feira eu não faço audiência. Vou desfazer todos os calendários processuais que foram feitos até agora. Vamos revogar tudo, vamos fazer tudo de novo. Ou, vamos fazer um calendário que também influencie a solução do tribunal. Eu quero a solução do tribunal em 30 dias. Não chega aqui, evidentemente, esse tipo de solução vai chegar, o desembargador vai olhar e vai dizer, então onde que esse juiz se sentiu no direito de dispor sobre o que a gente faz aqui no tribunal? Quer dizer, vejam como o problema não é tão simples como parece. Claro que é muito interessante, seria muito bonito, isso aqui tem uma inspiração clara na ideia da arbitragem, né? Quando eu posso negociar com um árbitro, que também é um empregado meu, porque eu comprei esse árbitro, eu contratei esse sujeito, né? E diz, olha, eu quero que você dê a decisão tu em 30 dias, em 6 meses, 4 meses, não sei o quê. Agora, quando eu entro com esse tipo de ideia dentro de um ambiente estatal, com vários problemas outros, que não só essa relação entre o magistrado e as partes, não é tão fácil como a gente imagina aplicar regras como essa. Mas, enfim, isso é só para dar uma ideia de um papel maior que o novo Código pretende dar para as partes dentro do Código. Por outro lado, a esse papel maior que o Código resolveu atribuir às partes, a gente nota que, muito a contrabando, foi incluída uma regra dentro do novo Código de Processo Civil, que me parece que tem uma potencialidade excepcional para a magistratura brasileira. Justamente porque é uma regra que tem, várias cláusulas abertas e que confere ao juiz realmente o necessário para que ele possa oferecer uma prestação jurisdicional adequada. É esse artigo 139 que estabelece os poderes do juiz de forma geral na condução do processo. Há vários poderes do juiz aqui que, na minha opinião, são interessantíssimos. Não vou ter tempo de examiná-los com vocês, sem dúvida nenhuma é algo que vocês examinarão ao longo desse curso que vocês terão aqui, mas chamaria a atenção de vocês para um dos incisos desse artigo 139, que é o inciso 4, que diz que o juiz pode determinar as providências, quaisquer tipos de providências, indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive das ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Ou seja, se oferece uma cláusula geral de imposição da decisão judicial, que é inclusive reafirmada em outras tantas regras mais adiante do Código de Processo Civil. O juiz não está mais, a partir dessa regra, enfim, a partir de uma leitura que se pode tomar dessa regra, e essa leitura é absolutamente controvertida, porque realmente ela não é nem um pouco pacificada, bem ao contrário, ela é bem controvertida, mas a partir de uma certa leitura que se pode extrair dessa regra, nós podemos concluir que um princípio que foi fundamental até o Código de 73, que é o princípio da tipicidade das formas de execução, o juiz só pode realizar o direito dentro do modelo que foi previamente previsto para isso. Então, eu vou realizar a prestação de fazer, como é que eu faço? Eu olho lá o código e dizia, bom, regra original, o juiz pode perguntar se a parte quer converter a obrigação em perdas e danos, se quer fazer ela mesma às custas do executado, ou se quer pedir para um terceiro fazer. Só isso que você pode fazer. Essas são as alternativas que se dá para o juiz. Ele não pode sair desse esquema. A prestação é pecuniária. A forma de solução é penhora, alienação de bens, entrega o dinheiro. É assim que se fazia. Portanto, nós tínhamos um esquema pré-determinado para dizer para o magistrado como é que ele realizava, inclusive, as suas próprias decisões judiciais. Isso tem, obviamente, como base, uma ideia de desconfiança da autoridade jurisdicional. São regras inspiradas no século XIX, na ideia de que o juiz não é alguma coisa que mereça confiança e, portanto, tem que ter toda a sua atividade tipicamente regrada, justamente para não fugir da linha. Só que, obviamente, essa ideia é uma ideia muito mais do que vencida. E, no entanto, embora vencida, notem que até a reforma de 2005, nós não conseguimos vencer essa ideia em relação à tutela de obrigações pecuniárias. Em relação à proteção de obrigações pecuniárias, nós continuamos com o mesmo esquema que era penhora e alienação de bem.
O juiz não pode impor outra forma de satisfazer esse tipo de obrigação que não esse aí. Para fazer, não fazer, entrega de coisa, nós conseguimos criar o 461, o 461A e uma série de outros instrumentos parecidos. Mas para a obrigação pecuniária, nós continuamos com a ideia da obrigação típica, da prestação típica. E se os senhores forem ler o Código Novo, na parte que disciplina a execução, essa impressão vai continuar. A ideia de que o juiz continua tendo a obrigação de atuar, prestação de pagar, através exclusivamente de penhora e alienação de bens. Mas me parece que essa ideia, essa visão, está superada, e está superada justamente em conta dessa regra. O juiz passa a ter um poder amplo, inclusive para prestações de cunho obrigacional pecuniário, de imposição da decisão judicial, por qualquer mecanismo, seja de indução, seja de subrogação, que na minha opinião inclui todos os outros aqui, né, que são viáveis para a atividade judicial. Né. Em outros países, a exemplo dos Estados Unidos, isso sequer é previsto, isso se coloca como algo daquilo que se chama de poderes implícitos da magistratura. Se a Constituição atribui ao judiciário o papel de resolver controvérsias e aplicar o direito, implicitamente tem que dar para o poder judiciário mecanismos para esse tipo de imposição. E a partir dessa doutrina, o direito norte-americano concebeu a ideia de que o juiz tem poderes amplos para impor qualquer tipo de decisão judicial. Né? Nós não tivemos ainda a felicidade de termos uma interpretação como essa do texto constitucional. Mas me parece que essa regra aqui contribui muito para a gente evoluir e quebrar um dos grandes paradigmas da legislação processual anterior. Uma outra tendência do Código é, sem dúvida nenhuma, uma amplificação do papel da instrumentalidade do processo. Essa ideia que é vendida há muito tempo como uma ideia fundamental para a legislação processual brasileira, mas que na prática põe tanta dificuldade de se ver concretizada, né, passa a ser reafirmada no Código Novo cada vez com mais ênfase. Então a ideia de que o processo deva ser visto como um instrumento, e que como instrumento ele não deva atrapalhar a prestação jurisdicional, não deva atrapalhar a solução e a tutela do direito, né, é algo que para nós deveria ser natural. Mas não é tão natural assim quando a gente olha algumas decisões judiciais, sobretudo algumas decisões de tribunais superiores. Né? A gente às vezes se assusta, conta várias anedotas que parecem até piada, né? Mas fato é que, infelizmente, isso acontece com muita frequência, sobretudo no âmbito dos tribunais superiores. Então, às vezes, a resposta jurisdicional se vê frustrada por conta de alguma filigrana processual que algum ministro conseguiu catar de última hora dentro de uma determinada situação. Então, um caso clássico, que inclusive é daqui do Paraná, que é o caso da ação coletiva da APADECO, do empréstimo compulsório da APADECO, né, que talvez os senhores conheçam, mas que foi uma ação que demorou um tempão, toda ação coletiva demora, né, transitou em julgado no Tribunal da Quarta Região, com decisão favorável aos contribuintes, para que então fosse devolvido o dinheiro do empréstimo compulsório. Depois disso, a União entrou com uma ação rescisória no TRF da Quarta Região, perdeu, entrou com recurso especial extraordinário. Os dois recursos não foram admitidos já na presidência do tribunal, na vice-presidência do tribunal. A União então entrou com agravo do instrumento do recurso extraordinário. Também não foi admitido monocraticamente no Supremo Tribunal Federal esse agravo do instrumento. E aí então, no agravo regimental do agravo do instrumento do recurso extraordinário da ação rescisória, um outro ministro, examinando o caso, viu o seguinte: mas espera aí, a APADECO é a Associação de Proteção de Consumidor, e empréstimo compulsório é problema tributário, é problema de contribuinte. Então a APADECO é parte ilegítima para proteger contribuinte. E aí então, no agravo regimental do agravo do instrumento do recurso extraordinário da ação rescisória dessa ação civil pública, eles desconstituíram a sentença que já era título executivo, já estava sendo executado por muita gente, e deixaram todo mundo com o pincel na mão. E agora sem solução nenhuma, porque a rigor a gente não sabe mais de que forma vai recuperar esse dinheiro. Prescreveu a pretensão individual, e de que forma agora eu vou recobrar esse valor. Há um embargo de declaração pendente análise do Supremo Tribunal Federal para ver se dá alguma outra solução do problema. Mas notem como o problema processual muitas vezes passa por cima da solução do problema. E isso é algo que não pode acontecer, não deve acontecer. O processo não é um fim em si mesmo. As garantias processuais até podem ser um fim em si mesmo. Agora, o processo, em termos de procedimento, não é.
e não pode ser levado a essa condição nunca, sob pena de a gente gerar soluções absurdas, como é a solução aqui. O Código Novo, em várias regras, eu aqui apresento só algumas dessas regras para vocês, evidenciam a importância do papel desses princípios, dessa ideia da instrumentalidade, que deve realmente presidir toda a atuação da prestação jurisdicional. E por fim, a última linha, a última tônica que, na minha opinião, faz ou se evidencia dentro do novo Código é essa ideia de acolher aquilo que se construiu a propósito dos chamados precedentes dentro de um modelo anglo-saxão. Como a gente sabe, o Código tem todo um capítulo reservado ao respeito aos precedentes judiciais e há uma tentativa de fazer com que a jurisprudência se sensibilize em respeitar precedentes. Isso tem em vista tentar eliminar um pouco daquilo que se chama de jurisprudência lotérica, que se construiu até então, que não é uma peculiaridade brasileira. Isso é algo que acontece em vários países do mundo, aliás, na maioria dos países do mundo esse tipo de coisa acontece. Então, há uma turma que decide A, uma turma que decide B, uma Câmara que decide C, uma que decide D. Quem olha a Itália, por exemplo, vê a baderna, que a Itália talvez seja muito pior do que o Brasil em relação a isso. Então, quem olha a Corte de Cassação italiana não tem nem condição de dizer como é que a Corte de Cassação pensa um assunto X. Porque tem uma sala que pensa A, a sala outra que pensa B, e amanhã ela muda também de opinião, e ninguém sabe bem como é que eles vão decidir cada tipo de problema. E esse tipo de coisa, que também é muito comum no Brasil, sem dúvida é péssimo. É péssimo para a segurança jurídica, é péssimo para a previsibilidade das atividades privadas, enfim, é alguma coisa que atrapalha muito a prestação jurisdicional. E em conta disso, a lei nova resolveu absorver essa experiência estrangeira e impor um respeito ao que se chamou de precedentes dentro desse modelo novo. Isso, sobretudo, é feito a partir de uma regra, que é esse artigo 927 do novo Código. Só que, vejam bem o que significa esse artigo 927. E tomem a cautela de entender de forma adequada o que é esse artigo 927. Quem pensa em precedente, pensa em quê? Pensa em uma decisão judicial anterior, que tem uma determinada fundamentação, e que, porque essa fundamentação é uma fundamentação boa, é uma fundamentação que realmente apresenta o que tem de melhor na solução daquele tipo de problema, é empregada como exemplo numa outra solução, de uma outra controvérsia, para um outro caso. Eu examinei um problema de uma colisão de dois veículos, dei uma solução X por causa de uma razão Z. Agora, examinando um outro problema, que pode ser uma colisão de dois veículos, pode ser uma colisão de um veículo com uma pessoa, eventualmente eu vou aplicar aqueles mesmos princípios que foram empregados para a solução daquela controvérsia para a solução dessa nova controvérsia. Porque assim eu dou uma certa unidade. Eu mostro que a forma de interpretar o direito foi a mesma lá e aqui. Mostro que aqui a situação é diferente e, portanto, eu não posso aplicar a mesma conclusão que eu dei lá aqui. Isso é pensar precedente. O precedente, portanto, é uma forma de argumentar como direito. É uma forma de pensar a unidade do direito. Não é problema de processo civil. Não é problema de procedimento. Não é problema de prestação jurisdicional. É problema de teoria do direito. É problema de pensar como é que o direito deve ser interpretado. Porque, evidentemente, o direito não é regra. Regra, texto, é nada. Texto é um negócio que eu leio e tiro dali a conclusão que eu quero. Agora, para que essas conclusões tenham um mínimo de uniformidade, é que se extrai uma série de princípios que, nesses modelos, formam a teoria dos precedentes. Agora, leiam o que fala esse artigo 927 do Código Novo e me digam se isso aqui tem cara de precedente. A maioria desses institutos pensados nesse dispositivo não tem nada a ver com precedente. Até porque não foram pensados para resolver problema futuro. São coisas que são pensadas para resolver problema pretérito. Isso aqui é um instrumento para resolver problema repetitivo, que não é a finalidade do precedente. O precedente não lida com problema repetitivo, até porque na maioria dos países não se pensa em problema repetitivo. Isso aqui, entretanto, é um instrumento que tem por finalidade subtrair o papel da ação coletiva para a tutela de direitos individuais homogêneos
e dá um outro mecanismo para resolver problema idêntico de vários tipos de sujeitos. Qual? Recurso repetitivo, por exemplo. O sujeito examina lá um caso e diz: agora vocês aí apliquem todos vocês apliquem minha decisão. Ou chega lá o tal do incidente de resolução de demandas repetitivas. Eu penso um caso, resolvo o problema, a questão de direito naquele caso e mando todo mundo que é juiz vinculado à minha jurisdição aplique a minha solução para esse tipo de problema. Faço a mesma coisa com o tal do incidente de assunção de competência no novo Código de Processo Civil. Vai dizer, olhem que a função desses institutos, pelo menos desses aí, não é a de gerar precedente de forma a uniformizar a compreensão dos princípios, a maneira como eu interpreto o direito. Não. É simplesmente uma maneira de simplificar a solução de problemas que já existem e que são repetitivos. Simplificar como? Através do que se chama de julgamento por amostragem. Eu pego um caso, resolvo esse caso e vocês agora resolvem igual àquilo que eu resolvi. Notem, portanto, que isso está muito longe daquilo que nós imaginamos, daquilo que a doutrina internacional pensa a partir da teoria dos princípios. Isso não tem nada a ver com a teoria dos princípios. E, no entanto, isso é vendido com a roupagem de que isso é teoria dos precedentes, o que para nós gera uma grande vantagem, que o brasileiro gosta de coisa que o americano faz. E como gosta de coisa que o americano faz, acha, como isso vem dos Estados Unidos, deve ser bem legal, deve ser bem legítimo, deve ser bem democrático. Então, se a gente importar para cá, vai ser um negócio super bacana. Acontece que, como isso não é precedente, o que isso faz na realidade? Isso faz com que eu tenha uma decisão, num caso tomado de forma aleatória, porque realmente a escolha do caso que vai ser julgado no incidente de assunção de competência, no incidente de resolução de casos repetitivos, nos recursos especiais extraordinários repetitivos, não é alguma coisa que necessariamente observe critérios materiais, de conteúdo, da qualidade da discussão. Eu tomo aquele caso, julgo e determino a todo o judiciário que aplique a minha solução para todos os jurisdicionados que têm aquele tipo de controvérsia. Agora vejam, esses jurisdicionados vão ter uma solução prêt-à-porter, montada a priori, sem nunca ter podido discutir aquela questão. E quem discutiu aquela questão em nome deles foi um outro sujeito, foi o cara do primeiro processo, foi o cara onde foi instaurado o incidente de assunção de competência, onde foi instaurado o incidente de assunção de resolução de demandas repetitivas. Esse sujeito aí, sem nenhum tipo de representatividade, sem nenhuma qualificação pré-determinada por lei, ele representou toda a coletividade na discussão de uma questão de direito que eventualmente implica toda a sociedade brasileira. Agora, isso é ou não é a mais escancarada violação à garantia do contraditório que a gente pode imaginar? Para mim é. Para mim, obviamente, me impor uma decisão e não me permitir discutir aquela decisão é violação ao contraditório. De forma que a maneira como vai ser aplicada essa técnica de solução de questões repetitivas é fundamental. E isso não é posto no Código de Processo Civil. Isso depende da intervenção do Poder Judiciário. Isso depende de uma readequação do Poder Judiciário. Justamente para que se dê legitimidade a esse tipo de instrumento que, do contrário, é o mais antidemocrático instrumento de solução de controvérsia. O mais autoritário instrumento de imposição de uma decisão judiciária. Porque eu não tenho a menor condição de rediscutir a questão, a lei sequer prevê que as pessoas, que o particular possa postular a revisão da tese firmada, por exemplo, no incidente de solução de demandas repetitivas. Vejam até que ponto vai, prevê que o judiciário possa fazer, prevê que o Ministério Público possa fazer, que a Defensoria Pública possa fazer, mas não prevê que a parte possa fazer. A parte que é o prejudicado, que não pode discutir a questão, essa pessoa está submetida àquela decisão de uma maneira indiscutível e, portanto, com coisa julgada para ela, sem ela nunca ter podido discutir esse problema. Então, tomem cuidado, porque, a rigor, esse artigo 927 tem seduzido grande parte da doutrina brasileira. Mas, propriamente, isso não tem nada a ver com teoria de precedentes. Isso é uma técnica de solução de casos repetitivos, algo importante. Nós precisamos desses tipos de institutos, sem dúvida nenhuma. Há outros tantos previstos no Código. No artigo 69, parágrafo 3º, por exemplo, do Código,
prevê uma técnica que eu acho extraordinária. O Código chama de atos concertados entre juízes cooperantes. Acho uma coisa que possivelmente vai funcionar muito bem dentro da magistratura nacional, né? E prevê outras tantas técnicas para esse fim. Mas isso aqui não é, nem de longe, precedente. O que não quer dizer que o Código não tenha internalizado a ideia dos precedentes. Internalizou, mas numa outra regra. Uma regra muito menos simpática, muito mais singela, muito mais com uma carga inútil do que o artigo 927, que é esse artigo 926. A ideia de que os tribunais devem manter uma uniformidade na interpretação do direito. A rigor nem precisava dizer isso. Me parece alguma coisa óbvia que a gente devesse manter a uniformidade na interpretação do direito, até porque isso é uma posição constitucional. Se a Constituição diz que cabe ao Supremo Tribunal Federal interpretar a Constituição, ao STJ interpretar o direito federal, aos tribunais de justiça interpretar o direito local, é óbvio que, ao atribuir isso a um órgão de cúpula, ele impõe implicitamente a ideia de que isso implique uma uniformidade da interpretação do direito. Logo, isso já é implícito no texto constitucional. Mas, se é necessário, que se torne explícito. Então, a ideia de que devemos observar, os magistrados devem observar as suas decisões, né, suas, eu digo, do Poder Judiciário como um todo, é algo que é sempre salutar, né? E, a partir daí, sim, nós podemos construir uma teoria de precedentes alinhada a uma teoria do direito adequada à interpretação disso dentro do modelo brasileiro. Agora, isso é um outro discurso e, evidentemente, é alguma coisa que o Código de Processo Civil é incapaz de fazer. O Código de Processo Civil não é uma ferramenta feita para esse tipo de problema, né? Ele resolve outros tipos de questão. Mas, sem dúvida, essa é uma diretriz, né, que a legislação processual nova adota, embora isso já fosse um reclamo de toda a doutrina brasileira, de toda a doutrina internacional contemporânea. Nesses rápidos elementos, nesses rápidos esboços, como falaram para vocês já no começo, é que eu vejo as principais diretrizes do novo Código de Processo Civil. Vejam que, propriamente, não há uma única linha, não há um único vetor principiológico. Às vezes o Código pende para, por exemplo, uma imposição de decisões em questões múltiplas, o que tem em vista uma forma de gestão desse volume exagerado de demandas que existem perante o Poder Judiciário. Por outras vezes, ele pende por dar mais importância para as partes, o que coloca o processo muito mais alinhado a algo que se põe para as partes e não para o Estado brasileiro. Enfim, o Código oscila entre várias tendências do direito internacional em matéria processual. Daí que nos traz a ideia de que nós não temos propriamente um sistema processual. Nós temos várias ideias jogadas. Para que nós transformemos essas ideias em um sistema, é que é fundamental a atuação de todos os senhores, dos magistrados, daqueles futuros magistrados, dos operadores de forma geral, dos advogados, dos promotores, etc. Porque somos nós que damos vida a essa coisa, a esses textos. Como eu falava, isso aqui é simplesmente um livro muito ruim de ler, chato, mal escrito, né? E que, para que tenha vida, precisa, sobretudo, da atuação dos senhores, da nossa atuação, do nosso estudo, da nossa análise. Por isso, eu encerraria essas rápidas palavras com uma lição de um dos maiores juristas que eu já li na minha vida, que foi justamente Piero Calamandrei. Calamandrei, numa das suas obras mais importantes, embora uma obra pouco estudada, porque é uma obra aparentemente mais literária do que técnica, diz uma frase que me parece fundamental. Diz ele: o risco das causas costuma estar nesse antagonismo entre o juiz lógico e o juiz sensível, entre o juiz consequencial e o juiz precursor, entre o juiz que, para não cometer uma injustiça, está disposto a se rebelar contra a tirania da jurisprudência, e o juiz que, para salvar a jurisprudência, está disposto a deixar desvagar nas inexoráveis engrenagens da sua lógica uma mentira. Espero que os senhores que começam esse curso da magistratura agora sejam os primeiros juízes, nunca os últimos. Conheçam a técnica e dominem a técnica para saber os limites da técnica e para saber no que essa técnica pode contribuir para aquilo que um juiz deve servir, a prestação da justiça. Muito obrigado.